Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição dessa terça-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tudo que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina você encontra aqui nesse vídeo, beleza? Vamos falar sobre um reforço que está próximo, tá? O Vasco próximo de contratar o volante Thiago Mendes, negociações adiantadas. A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. A gente vai falar sobre o acordo do Vasco com a Nike, um zagueiro uruguaio que está no radar do Vasco da Gama, também a informação aqui nesse vídeo. Enfim, tem bastante coisa aqui para a gente atualizar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Vamos naquele pique do jeito que você gosta, direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama. E vamos começar o vídeo com uma informação de jogador que está próximo do Vasco, negociação avançada, negociação adiantada, negociação próxima de acontecer. A apuração é dos amigos do Na Torcida Vascaínos. O Vasco tem negociações adiantadas com o volante Thiago Mendes, de 33 anos. Para quem não se lembra, o Thiago tem passagens por clubes como São Paulo, Lille e Lyon. Atualmente ele está no Al Rayyan, do Catar. As conversas com o jogador já estão em andamento, inclusive com as bases salariais sendo discutidas. O atleta chegaria ao Vasco da Gama sem custos, já que está em fim de contrato. Além do Thiago, o Vasco também monitora outros nomes, mas nesse momento é a negociação mais avançada, segundo a apuração dos colegas. Então, Thiago Mendes, que nesse momento está no Al Rayyan, do Catar, está aí na mira do Vasco da Gama e pode ser o primeiro reforço, anunciado pelo Vasco nessa janela de transferências. Jogador de 33 anos de idade. Enfim, aqui no Brasil, o último clube dele, vou conferir aqui, mas se eu não me engano foi o São Paulo. Exatamente, foi o São Paulo. Ele deixa o São Paulo, vai para o futebol francês, joga no Lille, joga no Lyon e depois vai para o futebol do mundo árabe, onde está no Al Rayyan do Catar. Pelo Lyon ele fez 142 partidas, fez mais de 140 partidas também pelo São Paulo, tem 72 jogos pelo Lille, então assim, tem uma rodagem bem interessante em clubes de peso, Agora tá num futebol um pouquinho mais, vamos dizer assim, menos intenso, que é o futebol lá do mundo árabe. Não é na Arábia Saudita, o Al Rayyan é do Catar, se eu não me engano. Vou até conferir aqui, mas eu acho que o Al Rayyan é do Catar. É isso mesmo, o Al Rayyan é do Catar. Isso mesmo, o Al Rayyan é do Catar. Então, enfim, não ele é treinado inclusive pelo Arthur Jorge, que era treinador do Botafogo. Enfim, o futebol do Catar não tem a mesma intensidade da Arábia Saudita, que hoje tem a Liga das Estrelas lá e tal. Então isso que preocupa um pouquinho, mas é um jogador interessante e está aí em negociações adiantadas com o Vasco da Gama. A gente vai aguardar, tendo mais novidades, é claro, a gente traz aqui no canal Machão da Gama. Bom, vamos falar agora sobre um zagueiro uruguaio que está na mira do Vasco da Gama. A informação que vem da imprensa uruguaia, inclusive. O Vasco buscou informações sobre o zagueiro Agustín Rogel, que atualmente está no Internacional de Porto Alegre. Segundo a apuração da imprensa uruguaia, o Estudiantes da Argentina chegou a fazer uma oferta ao jogador, mas ela foi recusada. E o Vasco da Gama também está monitorando a situação desse jogador. O Vasco procurou informações sobre o Agustín Rogel, zagueiro aí do Internacional de Porto Alegre. Vou até dar uma conferida aqui
nos dados, né, do Agustín Rogel, jogador que está lá no Internacional de Porto Alegre, né? Ele, na verdade, pertence ao Hertha Berlim e está emprestado ao Internacional. Ele tem passagens pela seleção uruguaia e no Internacional tem jogado muito pouco, né? Tem jogado pouco no Inter, sendo pouco aproveitado. O Vasco busca realmente a contratação de mais um zagueiro, já que a gente pode dizer que o Lucas Oliveira não deu certo, né? O Maurício Lemos a gente não sabe se vai dar certo. O Maurício Lemos, que é uruguaio também, mas tem jogado muito pouco no Vasco. Então seria mais uma opção aí para a zaga. Vamos aguardar. Tendo novidades, a gente traz aqui no canal Machão da Gama. Agora, vamos com uma boa notícia, tá? Que é sobre Léo Jardim. A renovação de contrato do goleiro Léo Jardim finalmente está bem encaminhada. De acordo com informações do canal Atenção Vascaínos, houve mais uma conversa positiva entre o Vasco e o staff do goleiro no dia de ontem, na segunda-feira. Léo Jardim é titular absoluto, né, desse time do Vasco, titular incontestável, jogador aí que é muito identificado também com o clube, com o torcedor, mas que a renovação estava se arrastando aí nos últimos meses. Parece, né, que agora está dando uma caminhada de forma positiva. Vamos torcer para que o mais breve possível essa novela acabe, né, e que o Vasco consiga logo sacramentar essa renovação e essa permanência, né, do Léo Jardim, que para mim é um dos melhores goleiros do futebol brasileiro, e o Vasco não pode jamais correr o risco de perder o Léo Jardim. Seria uma perda tremenda, né, ficar sem o Léo Jardim. Que bom que as coisas estão caminhando de forma positiva. Agora, para encerrar esse vídeo, uma informação sobre Nike, né? Vasco e Nike deram mais um passo importante ali na parceria. A informação é do companheiro Joel Silva. As minutas de produção já foram assinadas e agora a Nike vai reservar a fábrica para iniciar a confecção do enxoval do Vasco para 2026. Isso confirma, né, que a parceria está em ritmo acelerado e que em breve o Vasco deve estar sacramentando, né, a parceria com a fornecedora gigante americana Nike. Na temporada que vem, muito provavelmente, o Vasco deve estar com Nike. Não dá só pra gente cravar, porque futebol tudo muda a todo momento, né? Então a gente só pode cravar quando tiver o contrato assinado, etc e tal. Mas já tem as minutas adiantadas, as produções também já começando, então acho que a gente pode dizer que tá muito perto, né, do Vasco sacramentar o acordo com a Nike. É isso, meus amigos, vou ficando por aqui, tá? O que você achou aí das informações? Thiago Mendes, é uma contratação que te empolga? Deixa aqui nos comentários, comente também sobre Léo Jardim, finalmente essa novela acabando, e claro, sobre Nike também, né, que deve ser a nova fornecedora do Vascão. Vou ficando por aqui, um grande abraço, saudações, até a próxima, fui!